Boa noite, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco de como Deus age em situações de impossibilidade nas nossas vidas. Glória a Deus. A história de Esther, ela tem uma grande importância histórica. Por quê? Porque se essa mulher ela não tivesse existido, o povo hebreu muito provavelmente teria sido completamente aniquilado antes mesmo da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas felizmente, com a soberania divina e a coragem de uma mulher judia, o destino de uma nação toda, ele foi mudado. O povo hebreu, ele estava sob o domínio da Pérsia há 120 anos. Na época de Esther, quem reinava, irmãos, sobre a Pérsia era um rei chamado Assuero. Ele reinava, a Bíblia diz, da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. E ao lado dele reinava uma rainha chamada Vasti. E a palavra de Deus vai dizer em Esther, capítulo 1, versículo 5. E acabado aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. E no versículo 9 vai dizer assim: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então o rei estava dando um banquete para os seus convidados, que já durava 7 dias. E a sua rainha também estava dando um banquete para as mulheres. E num determinado momento, irmãos, do banquete, o rei pediu para que um dos seus servos fosse até a rainha e pedisse para que ela viesse à sua presença, porque ele queria mostrar ela para os seus convidados. Mas neste momento, a palavra de Deus vai dizer que a rainha Vasti se recusou ao chamado do rei. E neste momento, quando ela recusa ir até a presença do rei, todos os convidados olham e ficam assim: poxa, a rainha recusou um chamado do rei. E os sábios falaram para ele assim: olha, você tem que tomar uma atitude, porque senão o que aconteceu aqui vai se propagar por todas as províncias e as mulheres, elas não vão mais ter respeito pelos seus maridos. Então o rei fez um decreto destituindo a rainha Vasti do seu trono e expulsou ela do seu reino. Irmãos, a palavra de Deus não diz, mas eu acredito que naquele momento, quando ela foi destituída do seu trono, ela se arrependeu de ter recusado o chamado do rei. Primeira lição que eu vejo aqui: quantos eu tenho chamado, Sudecaia, Idecom, Manai, Decantas, para estar nas minhas mesas, para me servir, e tem se comportado como Vasti, Sudecaia, Idecom, Manai, Decantas. Eis que hoje é a última vez que eu vos chamo, eis que hoje é a última vez, Sudecaia, Idecom, Manai, Decantas. Quem não der ouvido, quem não der ouvido, eis que levanto outro, Sudecaia, Idecom, Manai, Decantas, para ocupar o vosso lugar, para ocupar o lugar de honra, Sudecaia, Idecom, Manai, Decantas. Eis que grande é a obra que tenho de libertação nessa geração, através daquilo que nasce aqui, Sudecaia, Idecom, Manai, Decantas.
atentai-vos à voz do meu espírito, sudecaia, uidecomanai, decantas, porque não contenderá mais com o homem, mas levantará outro que seja fiel, sudecaia, uidecomanai, decantas. Glória a Deus. Irmãos, então cuidado com as nossas atitudes, com palavras no momento da emoção, no momento de um desespero. Cuidado, irmãos, porque ela foi destituída do seu trono. E a palavra de Deus vai continuar dizendo que, passado algum tempo, o rei se lembrou dela. E ele havia lembrado do decreto que foi feito. E os sábios orientaram ele a recrutar todas as jovens, virgens e belas de todo o reino, das 127 províncias que ele reinava, e levar para o seu harém. E dentre delas fazer uma seleção e escolher uma nova rainha no lugar de Vaxi. E a palavra de Deus diz que morava naquela cidade um judeu que ele tinha sido trazido cativo de Israel, e ele morava na cidade de Suzã. Esse judeu, ele se chamava Mordecai ou Mardoqueu, irmãos, as duas traduções estão corretas. E Mardoqueu, ele cuidava da sua prima chamada Hadassa, Esther para os persas, porque ela havia ficado órfã. Então Mardoqueu, ele adotou ela como filha e ele cuidou dela. E ela foi uma das que foi selecionada para viver no palácio. E, irmãos, quando Esther chegou, a Bíblia diz que quando ela chegou com as outras mulheres ao palácio, ela ficou sob o cuidado de um eunuco chamado Hegai. E o primeiro momento que esse eunuco viu ela, ele se simpatizou com ela. E ele a acomodou num lugar muito bom na casa das mulheres. E ali, irmãos, todas as virgens, elas passaram por um processo, a palavra de Deus diz, de 1 ano, se cuidando, para que dentro desse período, que terminasse o prazo de 1 ano, o rei iria começar a chamá-las, e dentre todas ele escolheu uma rainha. Por fim, irmãos, chegou o grande dia da rainha Esther. Esther, capítulo 2, 17, diz assim: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Então, irmãos, dentre todas as virgens, Esther, ela foi escolhida para ser a rainha. No versículo 20 diz assim: Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato que Mardoqueu, como quando a criara. Então, irmãos, o seu primo Mardoqueu pediu para que ela não revelasse a sua origem. Quando ela foi para a casa das mulheres, ela se calou. E quando ela se tornou rainha, ela não revelou a sua origem. Irmãos, e a palavra de Deus vai dizer que o seu primo, ele ia constantemente até o palácio para visitar e orientar Esther. E certo dia, ele esperando Esther na porta do palácio, ele ouviu 2 servos do palácio, a Bíblia diz chamado Bigtã e Teres, tramando contra a vida do rei Assuero. Quando ele ouviu que aqueles servos queriam matar o rei, ele relatou
que ele ficou sabendo? A rainha Ester, para que a rainha contasse ao rei. E a rainha foi até o rei, contou a trama dos servos, e a trama deles foi desmascarada, e o rei decretou que aqueles 2 servos fossem enforcados. E aquele episódio, irmãos, foi escrito no livro das anotações reais. Tudo o que acontecia, irmãos, no reino era anotado no livro. E aquele episódio pelo judeu Mardoqueu foi anotado. Mas naquele momento, o homem não deu nenhuma recompensa para ele. Naquele momento, o homem se esqueceu da recompensa dele. Mas Deus não se esquece, irmãos. Nós vamos ver lá na frente que Deus abençoou a vida dele. Irmãos, em Salmo, capítulo 56, 8, diz assim, ó: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Irmãos, o nosso Deus, lá no nosso quarto, quando falta palavras e só as lágrimas que descem no nosso rosto, a palavra de Deus diz que o Senhor pega as nossas lágrimas e põe no seu odre e escreve no teu livro. O homem pode se esquecer da nossa recompensa, mas o nosso Deus jamais se esquece. E depois que aconteceu tudo isso, ele relatou, o judeu Mardoqueu, servo de Deus, justo, ele entrou em conflito com o segundo comandante do império, chamado Ramã, um homem muito orgulhoso, muito arrogante. Todos que passavam diante do reino, esse comandante, esse grande general, ele queria que as pessoas se prostrassem, se reverenciassem a ele. Porém, o judeu Mardoqueu não se curvou diante de Ramã. E com isso causou uma ira, uma fúria em Ramã. E a palavra de Deus vai dizer em Ester, capítulo 3, versículo 5. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. E com essa ira, irmãos, o que Ramã fez? Ele planejou, ele arquitetou destruir tanto Mardoqueu como todos os judeus da Pérsia. E ele foi até o rei e ele convenceu o rei que havia um povo rebelde e que esse povo deveria ser aniquilado. Em Ester, capítulo 3, do 8 ao 11, vai dizer assim, ó: E Ramã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: Esta prata te é dada como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então, irmãos, Ramã convenceu ao rei que havia um povo rebelde, e o rei deu a ele autoridade para fazer o que bem entendesse. E foi feito um decreto que no dia 13 de Adar, todos os judeus deveriam ser exterminados. E esse decreto ele foi divulgado por toda a Pérsia, sobre as 127 províncias que o rei Assuero governava.
E a palavra de Deus vai dizer em Esther 4, do 1 ao 3. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se vestiu de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pela porta do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegasse, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinzas. Irmãos, naquela época, quando a pessoa ela rasgava as suas vestes, era sinal de dor. Quando a pessoa ela se vestia de pano de saco e jogava cinza, era sinal de humilhação. Então, aonde chegava esse decreto diante dos judeus, os judeus se humilhavam, choravam e clamavam ao Senhor, porque eles não estavam entendendo que do nada havia um decreto para exterminar todo o povo judeu. E a Bíblia diz que o judeu Mardoqueu, ele foi até a porta do palácio. E Esther, irmãos, ela ficou sabendo que o seu primo estava à porta do palácio vestido de pano de saco. E ela pediu, a Bíblia diz que ela pediu para que um dos seus servos levasse roupas limpas para ele. E ele se recusou. Ele falou: não, eu não quero roupas limpas. E aí ele fez Esther saber tudo o que estava acontecendo sobre o decreto do rei. A Bíblia diz que ele enviou uma cópia do decreto e pediu para que o servo dela relatasse o que o rei havia decretado, a morte dos judeus. E mais, ele pediu para que ela intercedesse em favor do seu povo. Só que, irmãos, Esther, ela pediu para o servo avisar a Mardoqueu que ela não podia ir diante do rei, porque ela não podia chegar na presença do rei sem ser chamada. E havia muito tempo que o rei não chamava. Existia uma lei naquela época: aquele que entrasse diante do rei sem ser chamado e ele não levantasse o cetro, a pessoa ela era morta, enforcada. Então ela pediu para que o servo falasse para ele: olha, eu não vou poder fazer nada porque o rei não me chama mais. Em Esther 4, 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: então Mardoqueu mandou que respondesse ela: não te imaginas no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus? Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se é para tal tempo como este chegaste a este rei. Irmãos, Mardoqueu estava disposto a servir ao Senhor, que ele contou tudo para Esther e falou assim: olha, uma coisa eu te digo, Deus só permitiu você se tornar rainha para que nesse tempo você intercedesse pelo seu povo. Irmãos, aprenda algo. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida é da vontade permissiva do Senhor. E vai dizer em Esther capítulo 4, do 16 ao 17. Então ela pediu para dizer: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejue por mim. E não comas e nem bebas por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e lhe fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Irmãos, ela não temeu. Ela pediu para que
todos os judeus jejuassem por ela 3 dias, não comesse e nem bebesse. E mesmo diante do decreto que ela podia ser morta, ela ia ter com o rei. Se perecer, perecer. Mas ela não ia se acovardar diante do chamado dela. Esther 5, do 1 ao 3 vai dizer: sucedeu, pois, que ao 3º dia se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no palácio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do meu reino te dará. Irmãos, e ela foi, passados-se os 3 dias, e chegou diante do rei, e a palavra de Deus diz que ela alcançou graça diante do rei. E ali, irmãos, o pedido dela foi simples naquele momento: que o rei e o segundo ministro participassem de um banquete que ela iria dar a eles. E assim o fez. No dia seguinte, a rainha Esther deu um banquete. A Bíblia diz que ela deu 2 banquetes. O primeiro banquete, irmãos, ela deu e ela queria examinar, ela queria observar, irmãos, qual seria a atitude de Ramã diante do rei, diante de toda aquela situação que estava acontecendo. Então ela deu o primeiro banquete e a palavra de Deus vai dizer assim, Esther capítulo 5, versículo 8: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceda a minha petição, e eu cumprirei o meu desejo. Venha o rei com Ramã ao banquete que lhe darei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então ela convidou Ramã e o rei Assuero para um banquete no dia seguinte. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Ramã, ele saiu muito feliz, satisfeito daquele banquete que ele teve com a rainha e com o rei. Porém, quando ele se deparou com Mardoqueu à porta do palácio, a Bíblia diz no capítulo 5, do 13 ao 14: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu ver o judeu Mardoqueu à porta do rei. Então disse-lhe Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 covados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Ramã, que mandou fazer a forca. Então, irmãos, quando ele saiu daquele banquete, ele se deparou com o judeu Mardoqueu e ele se revoltou. Ele falou: não, eu tenho que fazer algo. E ele foi aconselhado a, naquela noite, antes do banquete, a pedir a cabeça do judeu Mardoqueu numa forca, antes mesmo do dia 13 de Adar chegar. Ele queria a morte do judeu. E a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, o rei Assuero, ele perde o sono. Ele tem uma insônia, irmãos. E quando ele tem essa insônia, ele chama o seu servo e pede para que traga o livro de crônicas e que lê para ele, para ver se o sono vem. E o servo lê para ele o feito que Mardoqueu fez, denunciando os 2 servos, Bigtã e Teres. E ele pergunta para o seu servo: que recompensa foi dada a esse judeu? E o servo diz: nenhuma. Nisso, Ramã está entrando no pátio para pedir ao rei
que enforcasse Mardoqueu na forca. E o rei pergunta para o servo: quem está no pátio? O servo diz: o segundo comandante, Ramã, pede que entre. E quando Ramã entra, irmãos, o rei pergunta para ele: o que fará a um homem que o rei deseja honrar? Ramã achou que estava falando dele. E o próprio Ramã diz, Ester 6, do 8 ao 9, tragam as vestes reais que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça, e entrega-se a veste e o cavalo na mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem o cavalo pelas ruas da cidade, apregoando, dizendo: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Saiu da boca de Ramã o que tinha que ser feito. E o rei olha para ele e falou assim: isso me parece muito bom. Vai até o judeu Mardoqueu e assim se faz com ele. Irmãos, naquele momento, Ramã, ele entrou para pedir a cabeça de Mardoqueu numa forca. E ele saiu de lá com Mardoqueu vestido com vestes reais, em cima de um cavalo, com a coroa na sua cabeça, apregoando para os 4 cantos da cidade, para quem quisesse ouvir: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Irmãos, Deus não se esquece. A palavra de Deus em Isaías 61:7 diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exaltarei a vossa parte, porque isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Ele foi honrado, irmãos, diante de todos. Irmãos, quando Mardoqueu ele relatou a conspiração daqueles servos, ele acolheu o pobre no dia da sua necessidade. E o pobre, quando a gente acolhe o pobre no dia da necessidade, irmãos, não é só o pobre fisicamente falando, que não tem condições, mas é o pobre às vezes da palavra, de um socorro, porque lá em Salmos 41, do 1 ao 3 diz assim, ó: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. Então, irmãos, quando nós agimos de bondade e misericórdia, Deus age de bondade e misericórdia para com a nossa vida. E nós temos que ser assim. E a Bíblia vai dizer em Ester 6,12: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. É isso que Deus, Ele quer fazer, irmãos. É isso que tem que acontecer com todos aqueles, os nossos inimigos que se levantam contra nós. Eles têm que fugir da nossa presença. Porque o que tem que prevalecer em nós, irmãos, é a presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que depois de tudo isso que aconteceu, Mardoqueu voltou para a porta do palácio. E os servos foram buscar Ramã para o segundo banquete. E estavam assentados, reunidos, Ester, o rei Assuero e Ramã. E a palavra de Deus vai dizer, Ester 7, do 3 ao 6. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos
e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como petição e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia compensar a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é este e aonde está esse cujo coração o instigou assim o fazer? E disse Ester: o homem opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Irmãos, naquele momento, Ester, ela pede para que o rei salve a sua vida e o seu povo. Ela revela a sua verdadeira identidade, a sua origem. Ela diz que ela é judia e que Ramã instigou o rei, que Ramã inventou acusações contra o rei, para que o rei desse um decreto e matasse o povo. Naquele momento, o rei se indignou, irmãos. E mais uma vez Ester alcançou o que? Graça e benevolência sobre o rei. E ele ficou tão revoltado que ele sentenciou Ramã à morte. E um dos servos, chamado Rabona, disse ao rei Assuero que Ramã havia feito uma forca para enforcar o judeu Mardoqueu. E o rei ordenou que quem fosse enforcado naquela forca fosse Ramã. Irmãos, a própria forca que ele fez para enforcar o judeu, ele foi enforcado. Irmãos, quando nós obedecemos à voz de Deus, quando nós entregamos a nossa vida, independente se vamos agradar A, B, C ou D, mas fazemos aquilo que está escrito na sua palavra, não aquilo que o fulano fala, o Beltrano fala, não. O que está escrito nas escrituras sagradas. Quando nós obedecemos ao Senhor, pode ter uma forca preparada para nós. É o nosso inimigo, é o nosso adversário que vai ser enforcado naquela forca. Amém, irmãos? Deus livre, irmãos. Deus livre. E a Bíblia diz que o rei entregou a casa de Ramã para Ester. Mas, irmãos, a Bíblia vai relatar que Ester ainda se lançou aos pés do rei, porque o decreto estava feito e selado. No dia 13 de Adar, todo o povo seria exterminado. Nem o rei poderia revogar aquele decreto, irmãos. Ele não poderia revogar. Mas o que ele fez? A palavra de Deus vai dizer em Ester, capítulo 8:8. Escreve, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Irmãos, o rei deu toda a autoridade para que Ester e Mardoqueu fizesse um novo decreto, em cima do decreto que Ramã havia feito. E Ester capítulo 9:16 vai dizer: também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defender as suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 75.000. Porém os despojos não estenderam a mão. Então chegou o dia marcado para o extermínio dos judeus, conforme Ramã havia decretado anteriormente. Mas naquele dia, ao invés do massacre dos judeus, os judeus vingaram todos os povos que os odiavam. Os 10 filhos de Ramã foram mortos. Irmãos, depois desse ocorrido, até nos dias de hoje,
existe uma festa que eles comemoram o livramento deles, que chama a Festa do Purim. Deus usou a vida de Mardoqueu, Deus usou a vida de uma judia, Esther, para realizar grandes coisas em favor do seu povo. Irmãos, eu não me canso de dizer que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Nós somos os Mordecais, nós somos as Estéres de hoje. Como Deus usou a vida deles, Ele quer usar a vida de cada um de nós nessa noite. Deus age na hora certa. Deus age na hora que nós mais precisamos. Sabe aquele momento que você olha e fala, meu Deus, e agora? Tem um decreto feito e uma forca diante de você. E você vai olhar e vai falar, meu Deus, e agora? Joelho no chão. Deus, a minha vida está nas tuas mãos, porque socorro e livramento virá, irmãos. Da onde? Eu não sei, mas virá. Irmãos, de escravo, Mardoqueu, ele se tornou o segundo comandante do Império Persa. Depois que tudo isso passou, o rei Assuero o elegeu como o segundo comandante da Pérsia. E a palavra de Deus diz que Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero e grande entre os judeus e estimado pela multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Algumas lições que nós aprendemos com Esther e Mardoqueu, e eu entrego a palavra de hoje. Primeiro, irmãos, Esther, ela confiou no Senhor. A primeiro momento ela escondeu a sua origem, mas no momento certo ela revelou, para que o povo fosse salvo através da petição dela. Ela amou o próximo. Porque, irmãos, ela era rainha, ela poderia ter ficado ali, quietinha, ninguém ia saber, mas ela ia ver o seu povo padecer. Ela estendeu a mão, ela amou o próximo, mesmo correndo o risco de também ser o quê? Morta. Ela teve coragem, ela foi diante do rei mesmo sem ser chamada. Irmãos, e antes de tudo, ela orou, ela jejuou e ela buscou a direção de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos santificados de duas maneiras, pela palavra e pela oração. Quer vencer, irmãos, essa forca da tua vida? Palavra e oração. Mardoqueu foi um homem honrado. Irmãos, ele não se curvava diante de segundo ministro, não, ele servia ao único Deus. Ele foi um homem de fé, ele só dava glórias a Deus e no final nós vemos que ele se tornou muito amado e importante, porque ele não pensava só nele, ele pensava no seu povo. Mardoqueu e Esther, irmãos, Mardoqueu principalmente, ele influenciava as pessoas que estavam à sua volta. Então, o que nós podemos aprender com isso? Nós temos que ser pessoas que influenciem outras pessoas a fazer o que está escrito. Nós temos que ser modelos para outras pessoas do que está escrito. Não, irmãos, que nem nós vemos aí, você liga a televisão, tá lá um cantor, uma cantora. Muita gente quer ser igual, quer vestir igual, quer usar igual carne. Para agradar quem? O mundo, para agradar o diabo. Qual tem sido a minha e a sua conduta? Será que a nossa vida está influenciando as pessoas ao nosso redor, a nossa família, para o bem? Então nós temos que fazer aquilo que está escrito para que nós possamos influenciar as pessoas a fazer o que está escrito. Irmãos, sejamos vaso na mão do oleiro. Deixa Deus moldar
cada um de nós. Mas primeiro ele quebra, ele pega o barro, ele amassa, mas ele molda da maneira como ele quer. Então deixamos ser moldados para que o Senhor venha transformar toda a maldição em bênção. Se aquilo que você acha que é impossível na sua vida, saia daqui hoje, que Deus, Ele age no impossível nas nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Deu para entender o recado? Existem 2 tipos de cristãos aqui dentro. Eu estou no meio do pacote, tá? Existem cristãos que são que nem Vasti e existem cristãos que são que nem Esther. Vasti nem chamando para se alegrar na presença do rei vem, irmãos. E Esther não precisou nem ser chamada. Ela entendeu o propósito divino na vida dela e ela teve a proatividade de fazer aquilo que ela foi designada para fazer. Então, nesse contexto, olhamos que tipo de cristão nós somos. Uma Vasti que o rei fica chamando e para se alegrar, irmãos. Para se alegrar, para gozar de um tempo bom. Esther não, foi para a presença do rei, mas não foi para se alegrar, não, ainda foi com medo do quê? De morrer. Em que posição nós estamos? Porque é gostoso entrar na história e falar, eu sou a Esther da história. Segundo, guarda algo, como foi instruído com muita clareza e sabedoria. Todas as vezes que nós socorremos o necessitado, nós juntamos crédito aonde? Nos céus. Deus tem o seu livro de crônicas, Sudecaia, Ridecou, Manai de Cantas, que Ele anota todas as nossas boas ações. Porque naquele dia Ele vai dizer para nós, tive fome e me destes de comer. E da comida, irmãos, não é só comida que alimenta a carne, não. A palavra de Deus é alimento para nossa. Tive nu e me vestiste. Vestir não é só pôr roupa nas pessoas, não. A palavra de Deus nos abre a mente para cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez, aquilo que nós estamos fazendo, tudo do quê? De errado. Comprai vestes alvas para que venha cobrir a sua. Estive enfermo e me visitastes. Irmãos, quer curar um enfermo? O que cura enfermo é a fé. Prega a palavra. Observa que tudo leva para onde? Para a palavra. Estive preso e me visitastes. Não é só ir lá na cadeia e no hospital, não. Prega a palavra porque vai conhecer a verdade. A verdade vai o quê? Te libertar. Ei, Deus não esquece de nada, não, irmãos. Naquele dia Ele vai abrir o livro de crônicas e vai falar, deixa morrer ou deixa viver. E nessa terra de viventes também, Ele não fica devendo nada para Mardoqueu. Então ele tinha crédito aonde? Tinha crédito nos céus. Mas como foi orientado, ele também não se curvava diante de leis de homens. Ele não se curvava diante de doutrinas de homens. Ele não se curvava diante de diretrizes de homens. Ele só se prostrava. Era diante do Deus vivo. Era só diante de Deus, irmãos, que ele rasgava suas vestes, que ele se cobria de cinzas. Se o homem desse uma orientação de Deus para ele, você sabe o que ele ia fazer? Rasgar as vestes, cinza na cabeça e ia se humilhar. Mas se o homem dava uma diretriz de homem, mas ele não se curvava nunca. Que é o livramento de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, não se prostra diante de homem nenhum. E ame o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, dê de comer para quem tem fome, dê de beber para quem tem sede, dê de vestir para quem está nu, visita quem está enfermo, cura os enfermos, liberta os encarcerados, cumpriu os 2 mandamentos. Aí, irmãos, você pode ter certeza, o nosso adversário vai gostar de nós? É óbvio que não, ele vai preparar as ferramentas dele, a forca. Aí a Bíblia olha para mim e para você e fala, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperarás. Pelo contrário,
aquele que te sentenciou de morte, Sudecaia, Ridecom, Manai, Decantas, que deu a palavra é uma espada do que, irmãos? De 2 gumes, só que a hora que chega aqui, Deus olha e fala, opa, essa palavra aqui, mas ela vai voltar onde? Nem quem deu a sentença. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperarás. Mas nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E o nosso próximo como a nós mesmos. Outra coisa, quanto que o pastor fica, antes de entrar na presença do rei, faz o quê? Dobra o joelho, vai orar e vai pedir o quê? Vai pedir perdão, vai se lavar, vai se limpar. Como é que Esther entrou na presença do rei, irmão? Foi de qualquer jeito? Ela pediu para todo mundo abrir um jejum e o quê? E oração. Guarda alto. Sabe o que é jejuar? Ninguém entende o que é jejuar, irmãos. Todo mundo acha que jejuar é só deixar de comer algo. Legal, jejuou com o corpo. E a alma e o espírito, onde estava? O jejum que Deus recebe, irmãos, eu tenho que entregar corpo, alma. O corpo eu sacrifico tirando o alimento ou tirando algo que eu gosto muito, faço ali a minha oferta de jejum que Deus propõe no meu coração. Mas e a minha alma, meus pensamentos? E o meu intelecto? Está pensando no que naquele momento? Está meditando nas coisas do Senhor? Porque é esse o jejum que Ele quer. Nisso eu vou estar orando e vou estar meditando nas coisas. Pronto, me santifiquei. Quando eu me santifico, eu entro no lugar santo da maneira o que, irmãos? Correta. Nisso, o cetro, quando ele vem, irmãos, ele vem para me abençoar, ele não vem para o quê? Para me matar. Se eu entrar de qualquer jeito no lugar santo, você pode ter certeza, está escrito nas Escrituras, a gente vai pagar preço do quê? De morte. Deus matou Nadab e Abiú. Ele sai, ele mata, irmãos. Mas se eu entrar da maneira que Deus diz como eu tenho que entrar, como que é o culto que eu tenho que prestar, pode ter certeza disso. O cetro de Deus vem e revoga sentenças ao nosso. E quando Ele revoga a sentença ao nosso favor, irmãos, aí a gente cai naquele texto do Salmo de número 23. Prepara, Senhor, uma mesa diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça com... Foi isso que Deus fez. Todos nós queremos a mesa diante dos nossos inimigos. Mas na hora de entrar na presença do rei, entra tudo da maneira... Aí, irmão, você sabe que cetro que vem para nós? Ao invés de vir o cetro da honra, vem o cetro da desonra. Mas quando a gente age do jeitinho que Deus nos ensinou, como Esther e não Vasti, amando a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, com reverência na hora de entrar diante do rei, você pode se preparar que o que tem reservado para mim e para vocês é honra diante de toda uma congregação. É honra nas mesas diante dos nossos inimigos. Toma posse dessa palavra. Esquece o que Deus falou. Para muitos aqui é a última chance. Para alguns, Deus só está chamando para elevar para o lugar de separação, como fez com Esther, para derramar os seus perfumes, para preparar ela para o dia que ela vai ter que ir diante do rei. Mas alguns aqui já estão prontos para ir diante do rei. Não ajam como Vasti. Vasti estava pronta para ir diante do rei e ela fugiu. Alguns estão no processo de preparação, estão recebendo dos perfumes do Senhor, estão recebendo dos banhos do Senhor, ou seja, está recebendo agora o conhecimento de Deus. Mas tem aquele que já está casado com o rei, já agora chegou o tempo de vir para a presença e fazer aquilo que foi chamado para, no nome de Jesus. Deu para entender a revelação, irmãos? É muito profundo em nome de Jesus. Amém?